tudo bem? Hoje nós faremos um ensaio de determinação da massa específica dos solos, segundo a NBR 6458. Essa norma ela trata de dois ensaios, para os grãos maiores do que 4,8 milímetros e para os grãos menores do que 4,8 milímetros. O ensaio para os grãos maiores do que 4,8 milímetros, nesse vídeo ele será simulado, porque na nossa região nós não temos um material com essa quantidade de granulometria significativa para a realização desse ensaio. Então vamos começar. Para realizar o ensaio, nós primeiro devemos preparar o material segundo a NBR 6457. Para isso, nós fazemos a secagem ao ar, o destorroamento e posteriormente o quarteamento utilizando o nosso repartidor de amostras. Pessoal, então, para que a gente possa iniciar o ensaio, para as amostras maiores do que 4,75, nós utilizaremos a peneira de número 4, que é a peneira de 4,75 milímetros, para proceder com a lavagem do material. Então, nós vamos utilizar a peneira, tampa e fundo. Com esse conjunto, nós vamos peneirar o material, posteriormente, por via úmida, lavar o material que ficar retido aqui na peneira e deixá-lo imerso em água destilada por 24 horas. E aí, para isso, nós utilizamos o auxílio de uma bandeja metálica. Então, nessa bandeja, nós deixamos os grãos maiores do que 4,75, cobrimos com água e deixamos por 24 horas. Após essas 24 horas, com o auxílio de um pano absorvente, nós vamos secar esses grãos superficialmente e vamos pesar essa amostra. Posteriormente, nós vamos utilizar um cesto metálico e realizar a pesagem submersa do material. E aí, após todo esse passo, nós vamos retirar esse material, secá-lo em estufa para a pesagem final e assim proceder com os cálculos. Para a realização do ensaio pelo anexo B da NBR 6458 de 2016, que trata da determinação da massa específica do agregado menor do que 4,8 milímetros, nós vamos fazer a preparação segundo a NBR 6457 da mesma forma. Então aqui nós já temos a nossa amostra peneirada, passada nessa peneira 4, que é a peneira que nós mostramos no ensaio. E nós vamos proceder com a pesagem do material. Para isso, nós utilizaremos o auxílio de uma cápsula metálica. Então, eu vou colocar a cápsula em cima da balança e vou zerar a balança, porque a tara da cápsula não me importa. A norma, a NBR 6457, ela diz que a nossa preparação se dá com 500 gramas de material. Para o nosso primeiro ensaio, utilizaremos 250 gramas. O restante da amostra será utilizado no segundo ensaio. Então aqui nós temos as nossas 250 gramas de amostra. O que nós precisamos fazer agora? A partir da tátil visual, nós sabemos se o nosso solo tem características siltosas, argilosas ou arenosas. Se esse solo for siltoso ou argiloso, a norma me diz para utilizar 50 gramas de ensaio. Se o solo for arenoso, eu vou utilizar 60 gramas de ensaio. Na nossa tátil visual, o nosso solo foi considerado arenoso. Então eu vou separar aqui para o meu ensaio 60 gramas de material. Vou utilizar uma cápsula de porcelana para pesagem. Novamente, zero a balança, porque essa tara não me importa. E vamos pesar a 60 gramas. Massa é anotada como M1. Para essas 60 gramas, nós utilizaremos um piquinômetro de 500 ml. Então, aqui nós temos nosso piquinômetro 500 ml.
Caso eu vá utilizar um piquinômetro maior de 1000 ml, eu tenho que considerar o dobro da minha amostra de solo. Então, sempre observem qual o piquinômetro que vocês vão utilizar. Se será o de 500 ml ou o de 1000 ml. Utilizaremos o de 500. Vamos colocar agora a nossa amostra em água destilada até que ela fique submersa e aguardar 24 horas para o prosseguimento do ensaio. Temos aqui a nossa água destilada. Deixaremos a nossa amostra em repouso por 24 horas. Com o restante do nosso material, vamos utilizar 3 cápsulas metálicas para a determinação do teor de umidade pelo método da estufa. Então, para a gente relembrar, nós primeiro zeramos a nossa balança, anotamos o número da nossa cápsula, pesamos a cápsula vazia, anotamos a massa da cápsula vazia, enchemos a nossa cápsula até completar aproximadamente 2/3 dessa cápsula e pesamos novamente essa cápsula com a nossa massa de solo úmido. Essa cápsula irá para a estufa por aproximadamente 16 horas a uma temperatura de 105 a 110 graus Celsius e após esse período nós determinaremos a massa de material seco e procederemos com os cálculos. Repetimos o mesmo processo com as 2 outras cápsulas. 24 horas depois, pessoal, nós estamos aqui com a nossa amostra. Nós vamos agora utilizar o aparelho de dispersão, utilizando o copo com as chincanas, assim como é previsto na norma, e vamos colocar essa amostra dentro do copo e dispersar por 15 minutos. É importante destacar que o copo ele tem que estar cheio até a metade, segundo as recomendações da norma. E vamos ligar para a dispersão. 15 minutos depois, pessoal, agora nós vamos retirar o material do copo e transferi-lo para o piquinômetro. É importante ressaltar, pessoal, que o nosso piquinômetro ele deve ser calibrado com água destilada, com variações de temperatura, para que nós possamos obter a massa desse piquinômetro à temperatura de 20 graus Celsius. Então, nós calibramos ele com faixas de temperaturas, o ideal é que ele seja calibrado previamente aos ensaios. Então, todos os nossos piquinômetros aqui do laboratório já foram calibrados e essa massa do piquinômetro vazio, só com água, nós também já temos tabelada, ok? Com o auxílio de um funil de vidro, vou realizar a transferência aqui do nosso material. É muito importante que a gente proceda com a completa lavagem do copo, não deixando nenhum material aqui dentro. É importante também garantir que não fique amostra no nosso funil. A norma pede que a quantidade de água também não ultrapasse cerca de metade do volume do nosso piquinômetro. E agora nós vamos colocar a tampa e aplicar um vácuo com o auxílio de uma bomba de vácuo de 88 kPa. Então vamos acoplar a nossa mangueira de entrada de ar na tampa do piquinômetro. Vamos ajustar agora a nossa bomba de vácuo para a aplicação por 15 minutos. Cabe ressaltar que essa etapa, caso você não tenha uma bomba de vácuo, ela pode ser substituída
por ebulição. Então, nós podemos fazer o uso de uma chapa aquecida e fazer a ebulição. Nesse caso, a ebulição se dá por pelo menos 20 minutos. Após esses 15 minutos, nós temos que retirar e encher novamente o nosso piquinômetro até cerca de 1 centímetro abaixo da borda. O que é importante ressaltar? Que durante a aplicação do vácuo, nós movimentamos o piquinômetro para facilitar a saída das bolhas de ar. Então vamos agora proceder com o enchimento. Com esse novo enchimento, nós vamos aplicar vácuo pelo mesmo período, por mais 15 minutos. Em alguns casos, pessoal, mesmo após a aplicação de vácuo nessas duas etapas, não é possível retirar todas as bolhas de ar. Nesse caso, é recomendável que nós coloquemos o nosso piquinômetro em banho-maria por aproximadamente 30 minutos, complementando sempre com água destilada, compensando essa evaporação. Então agora nós vamos desacoplá-lo da bomba de vácuo e proceder com a continuação do nosso ensaio. Pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos completar novamente com água até 1 centímetro abaixo da borda, porque quando aplicamos vácuo, o ar sai e a tendência é que a água abaixe mesmo. Então nós vamos fazer essa aplicação novamente da água. Agora nós temos que aguardar a água do piquinômetro entrar em equilíbrio com a temperatura ambiente. Então nós vamos fazer isso monitorando com o auxílio de um termômetro. Então, após verificarmos que a temperatura está em equilíbrio com a temperatura ambiente, nós vamos, com o auxílio de uma pipeta ou um conta-gotas, completar a nossa água até a base do menisco do frasco. No nosso caso, a nossa base é onde o vidro começa a ficar opaco. Então, vamos fazer esse enchimento. É importante lembrar, pessoal, que para que a gente observe o menisco, a nossa visão ela deve estar no mesmo ponto de visão de onde eu estou observando. Então eu vou me abaixar para ter certeza que eu estou observando o menisco da altura correta. Com o equipamento completamente cheio, nós vamos enxugar o gargalo, a borda e o piquinômetro por fora para que a gente complete a pesagem do material. Recolocamos a tampa porque a nossa calibração e todas as nossas pesagens anteriores foram feitas com ela. E vamos pesar o conjunto, frasco, agregado e água. Esse valor será o nosso M2. E agora nós vamos aferir a temperatura para obter a calibração do nosso recipiente. Então, com o auxílio novamente do termômetro, vamos aferir a temperatura final do nosso ensaio. A nossa temperatura aferida foi de 26 graus Celsius. Agora nós podemos pegar a massa do balão cheio de água a essa temperatura, que será o nosso M3. A partir da obtenção de todos esses dados, podemos agora proceder com o cálculo do nosso ensaio.